Era para ser uma celebração memorável. O grupo de amigos, formado por 5 pessoas com laços antigos, finalmente tinha conseguido uma folga na vida corrida para comemorar o aniversário de João, o líder relutante que raramente deixava o trabalho de lado. Eles haviam alugado um barco simples, planejando navegar por águas calmas e curtir a tranquilidade. João estava acompanhado por Helena, sua melhor amiga desde a infância, Lucas, um pacificador nato que sempre mediava as discussões, Ana, uma aventureira destemida, e Pedro, cujo sarcasmo escondia uma camada de amargura. O céu, que começara ensolarado, rapidamente ficou carregado de nuvens escuras. Uma tempestade inesperada os atingiu com força. Ondas gigantes balançavam o barco como se fosse um brinquedo, enquanto o som ensurdecedor dos trovões misturava-se aos gritos desesperados do grupo. Ana tentou assumir o controle do barco, mas uma onda colossal o virou completamente. João se agarrou a um pedaço de madeira, lutando contra a correnteza enquanto gritava pelos amigos. O frio da água cortava como lâminas, e ele sentia os pulmões queimarem a cada tentativa de respirar. Então, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, estava deitado em uma praia. O sol voltará, mas o lugar era estranhamente silencioso. Não havia o som do vento, nem o canto de pássaros. Apenas o murmúrio fraco das ondas. Aos poucos, ele avistou os outros espalhados pela areia, desacordados. "Vocês estão bem?" ele perguntou enquanto ajudava Helena a se levantar. Um a um, eles recuperaram a consciência, confusos e desorientados. O barco estava perdido, e só o que restava era a ilha desconhecida que o cercava. "Isso é um pesadelo, certo?" Pedro comentou, olhando ao redor com ceticismo. Mas algo no ar da ilha dizia o contrário. Havia uma opressão inexplicável, como se o próprio ambiente os estivesse observando. Sem outra opção, decidiram explorar. Caminharam pela areia até uma densa floresta que parecia se estender por toda a ilha. Embora o lugar fosse visualmente belo, havia algo profundamente desconfortável nele. "Alguém mais está sentindo isso?" perguntou Lucas, passando os olhos pela floresta. "Sentindo o quê?" Ana respondeu sem esconder o nervosismo. "Como se estivéssemos sendo observados." O silêncio voltou. Ninguém quis confirmar, mas todos sentiam a mesma coisa. Ainda que abalados, o grupo sabia que precisava encontrar água, abrigo e uma forma de sobreviver. Com cada passo dado rumo à floresta, o sentimento de opressão crescia. Era como se a ilha estivesse viva, esperando que eles dessem o próximo movimento. O grupo adentrou a floresta densa, onde a luz do sol mal conseguia penetrar as copas das árvores. O ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse pairando ao redor. As folhas se agitavam suavemente, mas não havia vento. Cada passo parecia ecoar, amplificando a sensação de que não estavam sozinhos. "Essa ilha é estranha", murmurou Helena, olhando para os lados. "Não é só o silêncio. É como se estivesse nos cercando." Pedro soltou uma risada nervosa. "Ah, claro, a ilha mágica. Só falta ela começar a falar." Mas mesmo em seu tom sarcástico, era evidente que Pedro estava tão desconfortável quanto os outros. Enquanto caminhavam, começaram a notar pequenos detalhes estranhos. Árvores cujos troncos pareciam ter marcas de mãos. Rochas cobertas de símbolos indecifráveis e um murmúrio quase imperceptível, como se as árvores sussurrassem segredos entre si. "Vocês estão ouvindo isso?" Ana parou de repente, o rosto tenso. "Ouvindo o quê?" João perguntou. Ana não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante entre as árvores, onde uma figura indistinta parecia se formar na névoa. Era uma silhueta que ela reconhecia, mesmo sem querer acreditar. Sua irmã mais velha, Lara, que desaparecera anos atrás. "Não pode ser." Ana deu um passo na direção da figura, mas quando João tentou segurá-la, a silhueta desapareceu como fumaça. "Eu vi, eu juro que vi." Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. O grupo trocou olhares confusos, sem saber o que dizer. A tensão aumentou quando Lucas, pouco depois, parou abruptamente. Ele ouviu algo que parecia seu próprio nome sendo chamado de forma suave e insistente. Quando olhou para trás, viu sua falecida mãe parada na trilha, acenando para ele com um sorriso triste. "Lucas!" Helena chamou, trazendo-o de volta à realidade. Ele piscou, e a figura desapareceu. "Isso não está certo", disse Lucas, claramente abalado. "Tem algo errado com este lugar." As visões continuaram. Cada um começou a ver fragmentos de memórias dolorosas. Helena se viu diante de uma versão mais jovem de si mesma, chorando após uma traição que ela nunca superou. Pedro ouviu a voz de alguém que havia perdido em um acidente. João, embora não dissesse nada, também parecia perturbado. Foi então que encontraram as ruínas.
As pedras antigas estavam cobertas de símbolos estranhos, e uma das paredes tinha desenhos que mostravam figuras humanas sendo testadas por criaturas gigantescas. No centro das ruínas, uma inscrição em uma língua desconhecida parecia pulsar levemente como se estivesse viva. Isso explica alguma coisa? Pedro perguntou, olhando para João. Só confirma que estamos em um pesadelo, respondeu ele, examinando as inscrições. O clima ficou ainda mais sombrio quando Helena encontrou o que parecia ser um mapa rudimentar esculpido em uma pedra. Ele mostrava a ilha com um caminho que levava ao centro, onde algo marcado como o altar estava indicado. De repente, Ana gritou. Quando se viraram, ela não estava mais ali. Onde ela foi? Lucas perguntou, correndo em direção ao ponto onde ela estava. Não havia sinal dela, apenas o silêncio opressor. O desaparecimento de Ana deixou o grupo em pânico. Lucas foi o primeiro a correr floresta adentro, gritando o nome dela. Helena e Pedro seguiram de perto, enquanto João hesitava por um momento, encarando as ruínas com uma expressão de inquietação. Algo fazia sentir que Ana não estava perdida por acaso. João, vamos! Helena chamou, puxando-o de volta à realidade. Ele correu atrás deles, lutando para manter a calma enquanto o medo e a tensão cresciam. A floresta parecia mais escura à medida que avançavam, como se estivesse reagindo à sua pressa. Sons indistintos ecoavam ao redor, galhos quebrando, folhas farfalhando. Mas ninguém podia dizer se eram naturais ou algo mais sinistro. Lucas parou abruptamente quando viu um pedaço da camisa de Ana preso a um galho. Ela estava aqui. Ele puxou o tecido com as mãos trêmulas e olhou ao redor, mas tudo o que encontrou foi o vazio sufocante da floresta. Foi então que Pedro se dobrou ao meio, segurando a cabeça com as mãos. Vocês estão ouvindo isso? Ele gritou, a voz cheia de desespero. Ouvindo o quê? João perguntou, assustado. A voz do meu pai, Pedro respondeu com os olhos vidrados. Ele está aqui. Eu sei que está. João segurou os ombros de Pedro e o sacudiu. Pedro, concentre-se. Isso não é real. Mas a tensão no rosto de Pedro era evidente. Ele estava à beira de um colapso. Enquanto isso, Helena encontrou o que parecia ser uma trilha marcada por pedras brancas, levando a uma caverna no topo de uma colina. Vocês acham que ela pode estar lá? João hesitou. Não sei, mas não temos escolha. Ao entrarem na caverna, o ar se tornou ainda mais pesado. Era como se o espaço estivesse saturado de emoções, culpa, raiva, tristeza. Cada passo fazia os corações deles baterem mais rápido. No centro da caverna encontraram Ana. Ela estava sentada no chão, com os olhos fixos em uma figura nebulosa diante dela. A figura era uma réplica exata de sua irmã Lara, que falava com uma voz suave, quase hipnotizante. Você falhou comigo, Ana. Você me deixou desaparecer. Não é real, Ana, gritou Helena, tentando se aproximar. Mas Ana parecia estar em transe, as lágrimas escorrendo pelo rosto. João, sem pensar duas vezes, avançou e segurou Ana pelos ombros. Olhe para mim. Isso não é real. É a ilha tentando nos destruir. A figura nebulosa gritou e desapareceu como fumaça ao vento, deixando Ana ofegante e desorientada. Ela estava aqui, eu vi, era ela. Não era ela, João respondeu, tentando esconder o quanto também estava abalado. De volta à entrada da caverna, o grupo começou a discutir. Pedro acusou João de não estar liderando direito, enquanto Lucas insistia que era perigoso continuar. Helena tentou intervir, mas as palavras dela só alimentaram o caos. Parem! Ana gritou. Vocês não estão vendo? A ilha quer que briguemos. Ela quer que a gente se destrua. O silêncio tomou conta. João respirou fundo, tentando recuperar a liderança. Precisamos continuar. Essas visões só vão piorar se não fizermos algo. Vamos para o altar. O grupo, abalado, seguiu em direção ao próximo desafio, com a tensão entre eles ainda pulsando no ar. O mapa rudimentar encontrado nas ruínas guiou o grupo em direção ao coração da ilha. A trilha, marcada por pedras brancas e gravuras esculpidas no chão, parecia levar diretamente ao altar. Mas a cada passo o ambiente se tornava mais hostil. A floresta parecia fechar-se ao redor deles, enquanto sons estranhos, risadas distantes, passos que não pertenciam a ninguém do grupo, ecoavam de todos os lados. Isso não é só uma ilha. É algo muito pior, murmurou Helena, apertando os punhos. Pior do que estar preso aqui com vocês, Pedro resmungou, mas sua tentativa de aliviar a tensão soou amarga. Enquanto avançavam, começaram a enfrentar desafios físicos. A trilha, antes estável, transformou-se em um terreno traiçoeiro. Árvores caídas bloqueavam o caminho, e ravinas apareceram do nada, forçando o grupo a se ajudar para não cair. Ana, ainda abalada pelo que vira na caverna, tropeçou várias vezes,
Mas Lucas estava sempre ao lado dela, segurando sua mão quando necessário. Depois de horas de caminhada, chegaram a uma clareira. No centro, uma estrutura de pedra se erguia, coberta de musgo e gravuras que brilhavam com uma luz fraca e pulsante. É o altar, disse João, em um tom grave. Estamos perto de descobrir o que a ilha quer de nós. Mas antes que pudessem se aproximar, a ilha os confrontou novamente. Do nada, a clareira foi tomada por uma neblina densa, e figuras começaram a se formar ao redor deles, reflexos perfeitos de seus maiores medos e arrependimentos. João viu sua irmã mais nova, com o rosto coberto de lágrimas. Por que você me deixou? Você prometeu que estaria lá. Helena se viu diante de uma versão mais jovem de si mesma, machucada e abandonada, repetindo palavras que ela tinha enterrado há muito tempo. Pedro enfrentou a imagem de seu pai que o encarava com desdém. Sempre achei que você era fraco, e olha onde você está agora. Lucas ouviu a voz de sua mãe, acusando-o de ter desistido dela quando ela mais precisava. Ana, por sua vez, viu Lara mais uma vez, só que agora com um olhar de puro julgamento. O grupo congelou. As ilusões eram tão reais que era quase impossível resistir. Mas João, mesmo tomado pela culpa, sabia que ceder significaria o fim. Ele gritou: "Isso é o que a ilha quer. Ela quer que a gente desista. Não podemos deixar isso nos vencer." As palavras de João despertaram algo no grupo. Um a um, eles começaram a reagir, tentando enfrentar suas visões. Helena gritou para sua versão mais jovem: "Eu sou mais forte agora. Você não me define mais." Lucas caiu de joelhos, murmurando desculpas à sua mãe, mas finalmente ergueu a cabeça. "Eu errei, mas não vou me deixar ser consumido por isso." Ana, lutando contra as lágrimas, deu um passo à frente. "Você não está aqui, Lara. E eu não vou mais viver no passado." Quando Pedro finalmente enfrentou seu pai, um brilho intenso emanou do altar. A neblina desapareceu, e as figuras sumiram no ar. O grupo, exausto e abalado, ficou em silêncio enquanto o altar parecia convidá-los a se aproximar. Talvez isso seja um teste, disse Lucas, quebrando o silêncio. "Então vamos terminar com isso", respondeu João, determinado, liderando o grupo em direção ao altar. O altar era imponente, esculpido com detalhes tão intrincados que parecia ter sido feito por mãos de outros tempos, ou até de outro mundo. A luz que emanava dele parecia aquecer, mas ao mesmo tempo, carregava um peso emocional que tornava o ar ainda mais espesso. Ao se aproximarem, o grupo sentiu que cada movimento era um desafio à sua resistência. Como se a ilha estivesse testando sua capacidade de superar não apenas os obstáculos físicos, mas os internos, os mais profundos e dolorosos. "É isso", João murmurou com a voz baixa e reverente. Ele se aproximou do altar e tocou as pedras, que brilharam em resposta ao seu contato. "O que fazemos agora?" Helena, ainda sentindo os ecos das visões que havia enfrentado, olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não sei. O que a ilha quer de nós?" Antes que alguém pudesse responder, a ilha os envolveu novamente com um silêncio profundo e opressor. O espaço ao redor parecia desaparecer, como se o próprio tempo fosse distorcido. Nesse instante, cada um dos amigos se viu frente a frente com sua maior dor, aquela que tinha sido enterrada e esquecida, os traumas mais intensos que moldaram suas vidas. Ana foi a primeira a ser confrontada. No meio da escuridão apareceu Lara de pé diante dela, com um olhar penetrante e triste. "Você me abandonou, Ana. Você não tentou me salvar. Por que você não me salvou?" Ana ficou paralisada, o coração apertado. As palavras pareciam cortar mais fundo que qualquer lâmina. Ela tinha se culpado por anos pela morte de Lara, uma culpa que nunca conseguiu dissipar. Mas então, algo em seu interior se acendeu. Ela olhou para a irmã, que agora a encarava com olhos que transbordavam perdão. "Eu tentei, mas não consegui", Ana sussurrou. "Eu sou tão fraca, mas eu vou continuar tentando." E então, com um gesto firme, ela olhou para o altar, como se finalmente estivesse pronta para seguir em frente. Helena foi a próxima. Ela se viu em uma sala escura, um reflexo distorcido de sua infância. A versão mais jovem de si mesma chorava, sozinha, sentindo-se abandonada pela mãe, que havia falhado em protegê-la de uma traição profunda. A dor de ser rejeitada pelos próprios pais sempre a havia perseguido. Mas agora, olhando para aquela criança que havia sido, Helena sentiu compaixão, não raiva. Ela se ajoelhou e abraçou sua versão mais jovem. "Você não está sozinha", disse ela com voz suave, finalmente permitindo-se perdoar por algo que a consumira por tanto tempo. Pedro, por sua vez, estava de frente para uma imagem que nunca pensou que veria. Seu pai, com o olhar desprezível que sempre teve quando via como um fracasso. "Eu nunca te vi como alguém capaz de fazer algo de bom. Você é só um peso."
Aquelas palavras que haviam sido ditas a ele desde a infância se repetiam em sua mente, mas agora ele as olhou de frente sem medo. Ele sabia que precisava perdoar a si mesmo. Olhou para o altar e, com os olhos cerrados, murmurou: Eu não sou isso. Eu sou mais do que isso. Por último, Lucas. Sua mãe apareceu diante dele, mas não como uma figura de acusação. Ela estava sorrindo, mas com uma tristeza palpável. Eu te amei tanto, filho. Por que você não me amou da mesma forma? Por que me abandonou no final? Lucas sentiu o peso das palavras, mas ao olhar para a figura de sua mãe, que sempre representará a dor da sua perda, ele entendeu algo novo. Eu amei, mãe. Eu te amei mais do que você sabe. Mas eu também preciso aprender a me amar. Enquanto cada um enfrentava suas sombras e se perdoava, a atmosfera ao redor deles mudava. O altar, que antes emanava uma energia fria, agora começava a brilhar com uma luz calorosa, acolhedora. Era como se a ilha estivesse reconhecendo a transformação do grupo, entendendo que, finalmente, eles estavam prontos para seguir em frente. João, observando tudo, sentiu que o peso que carregava há tanto tempo também começava a desaparecer. Nós conseguimos. A ilha não queria que morrêssemos, ela queria que nós nos libertássemos. Foi nesse momento que a terra sob seus pés tremia. A luz do altar cresceu intensamente e uma onda de energia os envolveu, levantando-os do chão. Eles foram puxados para uma dimensão além da realidade, uma espécie de vórtice onde o tempo e o espaço pareciam não ter mais sentido. O chão sumiu e o grupo se viu flutuando no vazio, mas uma sensação de paz os envolvia. A luz ao redor do grupo aumentava a cada segundo, fazendo com que seus corpos flutuassem como se estivessem em um estado de suspensão. O calor da energia parecia envolver tudo e todos, mas ao mesmo tempo não havia dor. Em vez disso, havia uma calma absoluta. Era como se o mundo real, com todas as suas dificuldades e traumas, estivesse muito distante, um lugar que de repente parecia insignificante. João sentiu uma leveza indescritível. Ele olhou para os amigos ao seu lado, cada um envolvido em sua própria experiência transformadora. Ana estava com os olhos fechados, as lágrimas escorrendo suavemente, mas seu rosto agora refletia uma paz que ela nunca soubera que poderia alcançar. Pedro estava de olhos abertos, observando a luz com um sorriso tranquilo, como se tivesse finalmente superado as barreiras que o haviam aprisionado. Lucas parecia mais relaxado, sua expressão de angústia desaparecendo enquanto a luz o envolvia. Helena, por sua vez, parecia em paz consigo mesma pela primeira vez em muito tempo, a luta interna que ela carregava desde a infância agora apaziguada. A sensação de leveza se intensificou, e foi como se a ilha estivesse se despedindo deles. O espaço ao seu redor se desfez, dissolvendo-se como se nunca tivesse existido, e o grupo foi lançado de volta à realidade com uma rapidez desconcertante. Eles caíram não com dor, mas com suavidade, como se estivessem sendo cuidadosamente depositados de volta no mundo físico. A primeira coisa que perceberam foi o som das ondas batendo na praia, o vento suave e o calor do sol. Eles estavam de volta à ilha, mas agora tudo parecia diferente. O ambiente que antes era denso e ameaçador agora era iluminado e calmo. A ilha já não estava mais os observando, ela parecia ter cumprido seu papel. João olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. A ilha estava ali, sim, mas havia algo de novo no ar, uma sensação de liberdade, como se todos os traumas e medos do grupo tivessem sido dissipados. Ele virou-se para os outros. Estamos de volta, perguntou Lucas, a voz trêmula, mas aliviada. Sim, estamos, disse João, sentindo uma calma que ele não acreditava ser possível. Acho que a ilha nos testou. Mas mais do que isso, ela nos ajudou a nos libertar do que nos prendia. Helena olhou para o horizonte, onde o céu azul brilhava claro e infinito. Eu sinto que finalmente posso respirar, sem o peso das minhas próprias correntes. Acho que todos nós, Pedro respondeu, a voz mais suave do que o habitual. Ele fez uma pausa e olhou para cada um deles. Acho que foi isso que ela queria, nos mostrar o que estávamos segurando. Ana sorriu, um sorriso que parecia genuíno pela primeira vez desde o naufrágio. Agora, a única coisa que precisamos fazer é voltar para casa. E começar de novo. Finalmente livres. O grupo começou a caminhar de volta à praia, sentindo uma leveza em cada passo. O barco perdido, o temor de estarem presos para sempre naquele lugar, já não importavam mais. O que importava agora era o novo começo que eles haviam conquistado. A ilha, com suas provações e mistérios, se tornará um capítulo de transformação em suas vidas. De volta ao mar, onde o sol se punha em um horizonte dourado, o grupo encontrou o que restara do barco. A madeira estava desgastada, mas ainda flutuava.
Sem hesitar, eles embarcaram juntos, cada um com o olhar voltado para o futuro, sabendo que a viagem que estavam prestes a fazer de volta para casa não seria apenas física, mas também uma jornada interior, onde a verdadeira libertação aconteceria. João olhou para seus amigos, todos sentados no barco, e sorriu. Acho que agora podemos fazer o que sempre quisemos: viver sem as sombras. E com isso, o barco começou a se afastar da ilha, que se tornará agora apenas uma memória distante. O que restou não foi o medo ou os desafios enfrentados, mas a força interior que cada um descobrira dentro de si mesmo. A viagem para casa seria longa, mas o mais importante já havia sido conquistado. Eles não seriam mais as mesmas pessoas quando chegassem, mas, sem dúvida, seriam mais fortes e mais inteiras.